Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus seja conosco, que mais uma vez sejamos gratos pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, ensinamento do nosso Mestre Jesus. Sempre é uma gratidão e uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, aprendendo um pouco mais sobre os ensinamentos do Cristo. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo, e dando continuidade às leituras e comentários que estamos fazendo sobre algumas lições do livro Fonte Viva, essa semana, os mentores separaram para nós a lição número 155, Aprendamos a Agradecer. Ela é baseada numa passagem, de Paulo, que está no 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, onde o apóstolo diz assim: em tudo dai graças. Então, como a gente sempre faz, a gente vai fazer a leitura da lição, depois a gente faz comentários sobre algumas partes dela. Emmanuel começa dizendo assim: saibamos agradecer as dádivas que o Senhor nos concede cada dia, a largueza da vida, o ar abundante, a graça da locomoção, a faculdade do raciocínio, a fulguração da ideia, a alegria de ver, o prazer de ouvir, o tesouro da palavra, o privilégio do trabalho, o dom de aprender, a mesa que nos serve, o pão que nos alimenta, o pano que nos veste, as mãos desconhecidas que se entrelaçam no esforço de suprirmos a refeição e o agasalho, os benfeitores anônimos que nos transmitem a riqueza do conhecimento, a conversação do amigo, o aconchego do lar, o doce dever da família, o contentamento de construir para o futuro, a renovação das próprias forças. Muita gente está esperando lances espetaculares de boa sorte mundana a fim de exprimir gratidão ao céu. O cristão, contudo, sabe que as bênçãos da providência divina nos enriquecem nos ângulos mais simples de cada hora, no espaço das nossas experiências. Nada existe insignificante na estrada que percorremos. Todas as concessões do Pai Celeste são preciosas no campo de nossa vida. Utilizando, pois, o patrimônio que o Senhor nos empresta no serviço incessante do bem, aprendamos a agradecer. Essa é uma lição muito importante para nós no nosso dia a dia, principalmente porque a gente vai falar, como aprendemos a agradecer, vamos falar sobre a gratidão. A importância da gratidão, como o apóstolo fala, dar graças em tudo e em todos e em qualquer momento. E isso para nós é um grande desafio, muito mais do que a gente imagina. A gente pode se perguntar muitas vezes para nós mesmos: será que a gente é mal agradecido? Será que a gente agradece como deveria realmente agradecer? Podemos dizer que, pelo nosso nível, digamos assim, evolutivo, a nossa gratidão ela ainda é algo, digamos assim, condicional. Quando a gente vai estudar lá o Evangelho, o capítulo 27, o Pedi e Obtereis, a gente fala muito lá sobre oração, sobre prece. E lá o Espiritismo fala, que a oração ela serve para louvar, pedir e agradecer. O pedir é com a gente mesmo, a gente é PhD, a gente é especialista em pedir. O agradecer é algo que a gente, digamos assim, estamos treinando, estamos desenvolvendo. Por quê? Porque a gente sim agradece a Deus, agradece a espiritualidade, agradece a ajuda, a Jesus, a ajuda que nós temos, mas na maioria das vezes a gente agradece quando as coisas acontecem do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Quando as coisas elas fogem um pouco disso, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente está esperando ou no momento que a gente gostaria, a gente já entorta o nariz. E não estamos nem falando sobre quando as coisas acontecem e dão certo na nossa vida, a gente bate no peito e fala, não, foi graças a mim, graças ao meu esforço, graças à minha inteligência, né? A gente agradece a si próprio, né? Não vamos nem entrar nesse questionamento, nesse tema. Aqui vamos falar sobre a gratidão, realmente como o apóstolo nos ensinou, sobre tudo e todos. E a gente vai ver essa gratidão, digamos assim, em dois pontos de vista. O primeiro é o da graça sobre as pequenas coisas, as coisas que muitas vezes, aos nossos olhos, elas parecem insignificantes. Como o apóstolo aqui fala, para a gente não ler tudo novamente, a gente pode ler algumas aqui novamente, quando ele fala assim: saibamos agradecer as dádivas do Senhor que nos concede a cada dia. O ar abundante, a graça da locomoção, a faculdade do raciocínio, a alegria de ver, o prazer de ouvir, o tesouro da palavra, o dom de aprender, o pão que nos alimenta, a conversação com o amigo, o aconchego do lar. Percebam que aqui Emmanuel, digamos, ele nos convida a refletir sobre a importância dessas coisas que muitas vezes a nossa consciência, aos nossos olhos, são coisas pequenas.
Porque no decorrer do nosso dia a dia, na nossa luta diária, e às vezes na busca por coisas, digamos assim, ao nosso julgamento maiores, essas coisas menores, elas acabam passando desapercebido. Então a gente acaba não percebendo. Então, muitas vezes a gente acaba não dando o devido valor, justamente por elas ser coisas assim sutis, coisas pequenas. Uma coisa que me veio agora e que a gente estava conversando, como a gente citou o capítulo 27 do Evangelho, pediu obtereis, a gente muitas vezes não dá o valor da gente, por exemplo, ir lá na caixinha de vibração, escrever um nome no papel e colocar ali na caixinha pedindo ajuda. A gente não sabe o quanto de ajuda aquela pessoa, aquele local ali onde a gente coloca, que a gente está escrevendo ali naquele papel, recebe de ajuda, por ser uma coisa tão simples de escrever um nome num papel, às vezes a gente não dá o valor. E aqui conosco, na nossa vida, no nosso dia a dia, também é assim. Essas coisas pequenas, geralmente a gente não dá valor, porque é tudo tão corrido, parece tudo tão apressado, as coisas parecem que têm que ser resolvidas tanto para ontem, que essas coisas mais, digamos assim, insignificantes aos nossos olhos, às vezes ao nosso julgamento, passam desapercebido. Só que sem elas, sem passarmos por elas, a gente não vai conquistar, não vai conseguir alcançar aquelas coisas que a gente julga maiores. Então a gente precisa dar valor justamente porque para que a gente não precise aprender a perdê-las, para quando a gente perder, aí a gente conseguir dar valor. Porque muitas vezes acontece isso. Às vezes aquela pessoa, ou aquele objeto, ou uma dessas situações, elas fazem parte tão constantemente da nossa vida que a gente não dá valor. Mas quando a gente perde, aí que a gente começa a perceber o quanto aquilo era precioso para nós, o quanto aquilo nos fazia falta. Às vezes é um amigo que a gente tinha ao nosso lado, que por algum comportamento, alguma palavra que a gente falou, essa pessoa se afastou, e para a gente, no primeiro momento, a gente, tudo bem, é uma escolha dela, só que aí lá na frente a gente vai perceber o quanto essa pessoa era importante para nós, o quanto essa pessoa fazia falta para a gente. Às vezes é um objeto que a gente sempre usa, que está sempre ali, de repente, coisa que a gente precisa tanto, e quando ele quebra, que a gente vai dar o valor, que a gente vai ver, nossa, como isso é importante para mim. Todas as situações que passam na nossa vida, o ar que a gente respira, quantas vezes, quando a gente se levanta, a gente agradece a Deus a nova oportunidade que a gente está tendo naquele dia, de estar tendo uma nova oportunidade de realizar um outro trabalho na nossa vida. Tem uma vez uma palestrante falou isso numa palestra espírita, onde ela disse, né, que a gente deve agradecer todo dia que a gente acorda de manhã, porque Deus, ele gostou do nosso dia anterior e pediu bis, né? Então, assim, e às vezes a gente não dá valor a essas coisas. Né, do acordar cedo, do poder tomar café com a família, de poder se locomover, de ir ao trabalho. Então, são essas pequenas coisas que muitas vezes a gente não dá esse valor, e quando a gente perde é que a gente fala, poxa, né, como isso era importante. Aquele emprego que a gente às vezes não gosta muito, que a gente já não acha muito bom, que a gente vai reclamando, as pessoas que trabalham com a gente, o nosso chefe, aí quando a gente perde, a gente fala, nossa, mas como era importante isso para mim, né, quanto eu aprendia, o quanto isso é valioso. Então, para evitar que a gente dê valor antes que a gente perca, que a gente comece no nosso dia a dia, nas nossas atividades, dar esse devido valor a essas coisas que são essenciais na nossa vida. Sem, por exemplo, o ar que está à nossa volta, sem a gente respirar, a gente não trabalha, a gente não prossegue, a gente não tem vida aqui na Terra. Então, olha a importância que tem o sol, a chuva, coisas simples que fazem parte do nosso dia a dia, a gente não dá valor. Então, o apóstolo aqui nos convida o quê? A agradecer. Agradecer essas coisas pequenas, porque elas fazem parte da nossa vida e são essenciais. Sem elas, a gente não vive, sem elas não existe vida na Terra, sem elas a gente não consegue viver bem em sociedade. Então isso é muito importante. Então a gente tenha em mente, no coração principalmente, o sentido de agradecer, né, por tudo isso que tem à nossa volta, por tudo isso que nós lidamos com o que está à nossa volta, que lidamos no nosso dia a dia, que isso são oportunidades benditas que temos de aprendizado. E como a gente vai ver, não é por acaso que nós estamos aqui. Então, por isso que a gente precisa agradecer. Agradecer a essa oportunidade bendita de estarmos aqui e estarmos convivendo com tudo isso. Então, que a gente dê o devido valor antes que a gente perca. Continuando, aí agora a gente vai começar a ver a gratidão, digamos assim, com um outro ponto de vista. Esse um pouco mais, digamos, até mais difícil, assim. Na lição aqui, Emmanuel fala aqui, ó, por exemplo, muita gente está esperando lances espetaculares de boa sorte mundana a fim de exprimir gratidão do céu. É um pouco o que a gente estava conversando um pouco antes. A gente dá valor às coisas grandes. A gente dá valor àquelas, o que nós chamamos de milagres, por exemplo, aquelas coisas que às vezes acontecem e a gente não está esperando.
Só que para que essas coisas aconteçam, precisam passar por essas coisas mais simples. Sem essas coisas simples, essas coisas maiores, elas não existem, elas não tomam forma. Por isso que a gente deve dar importância, não só quando a gente conquista aquilo que nós estamos esperando, ou algo vem de grande, segundo o nosso julgamento. A gente precisa dar valor a essas coisas pequenas, porque são demais e importantes na nossa vida. E aí, Emmanuel continua. O cristão, contudo, sabe que as bênçãos da providência divina nos enriquecem de ângulos mais simples de cada hora no espaço de nossas experiências. Nada existe insignificante na estrada que percorremos. Todas as concessões do Pai Celeste são preciosas no campo de nossa vida. Uma outra ótica que a gente precisa enxergar sobre a gratidão, e aí entra justamente a passagem de Paulo, onde ele fala em tudo, dá graças, é sermos gratos pelas coisas quando elas não acontecem do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Porque conforme a gente conversou no começo aqui da nossa leitura, a nossa gratidão é um pouco ainda condicional. A gente agradece quando as coisas acontecem do jeito que a gente está esperando. Quando não é assim, a gente já meio entorta o nariz. A gente já começa a reclamar para Deus. A gente já começa a se colocar numa posição de injustiçado. E, na verdade, se a gente acredita em Deus, acredita nessa inteligência suprema, que ele, acima de qualquer coisa, é amor, bondade, justiça e misericórdia, e que tudo que existe no universo existe um pouco dele, porque tudo que existe no universo tem ali a sua essência, por isso que ele está em todos os lugares. E se a gente acredita naquela frase que a gente costuma falar, que não cai uma folha de uma árvore sem um consentimento de Deus, se a gente realmente acredita nisso, então, mesmo nos momentos difíceis, mesmo quando as coisas não aconteçam do jeito que a gente está esperando, a gente precisa agradecer porque teve a permissão, teve o consentimento de Deus. Isso é, digamos assim, uma compreensão um pouco mais difícil da gente ter, principalmente quando a gente está passando pelos desafios, pelas dores, pelo sofrimento, às vezes pela sensação de angústia que a gente tem. E aí a gente vai agradecer a isso, vai agradecer a esses sentimentos que nós estamos tendo, a essas situações que nós estamos passando. É isso que a gente precisa ter em mente, de que se a gente está passando por isso, existe um bem maior por trás. Mesmo que neste momento a gente não veja, mesmo que seja uma coisa imperceptível, mesmo que a dor e o sofrimento que a gente está tendo, ela faça com que a gente não perceba, mas sim, existe um bem por trás que naquele momento a nossa razão, a nossa consciência, ela pode não conseguir enxergar, mas existe. Deus quer o nosso bem, Deus quer a nossa melhora. Então ele não quer que a gente sofra por sofrer, ele não quer que a gente passe por algo sem a necessidade de passar. Existe um bem por trás disso, existe um aprendizado. Então, se a gente está passando por esse momento, é porque tem um consentimento dele. A gente vai agradecer, por exemplo, que a gente quebrou a perna, a gente vai agradecer porque tem um ente hospitalizado, um ente querido, a gente vai agradecer porque a gente gosta de uma pessoa e a pessoa não gosta da gente, mas essas situações que estão na nossa vida, elas são necessárias que passemos para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Por isso que Deus permite. Não é o sofrimento por sofrimento. E justamente por ter um bem maior do que a gente não pode perceber nesse momento, é que a gente precisa agradecer. E isso é difícil para o nosso momento, para o nosso estágio evolutivo, pela nossa consciência. Mas creiamos, Deus é amor e justiça e bondade e misericórdia acima de qualquer coisa. Então, se nós estamos passando por isso, é porque tem a permissão dele. Existe um bem maior. Muitas vezes a gente, por exemplo, quebra uma perna, a gente vai falar, poxa, eu quebrei uma perna, vou agradecer a Deus, mas é graças a, digamos assim, essa situação, que muitas vezes a gente para refletir, porque se a gente continuasse naquele movimento, naquele trabalho, e às vezes não parar, o mal que podia acontecer a nós, ou até mesmo a pessoas à nossa volta, seria muito maior do que quebrar uma perna. Então, às vezes, acontece isso para que a gente possa parar, para que a gente possa refletir sobre o que nós estamos fazendo, qual a direção que nós estamos tomando na nossa vida, para aí fazermos uma escolha melhor. Então, às vezes, é coisa necessária. A gente não consegue perceber isso, mas às vezes o mal que a gente ia sofrer, ele seria muito maior. Então, Deus permite que isso aconteça na nossa vida neste momento para evitar esse mal maior. Às vezes, aquela pessoa de quem eu gosto, de repente, naquele momento, eu não posso ter o amor dela porque não é o momento. Ambos precisam ter um aprendizado, precisam de vivências, para que num outro momento, quem sabe, num outro instante, a relação possa durar, possa dar certo. Se acontecesse neste momento, a relação não daria certo, porque ambos não têm a experiência, a vivência que precisam ter.
Então, perceba que existe um bem maior do que esse aparente mal, do que esse aparente sofrimento. E, às vezes, aquele doente, aquele espírito, aquele ente querido que está internado naquele hospital, passando por uma dificuldade, não só o corpo dele precisa disso, mas a alma dele precisa, para alguma correção, para alguma reflexão. Então, lembremos sempre, existe um bem por trás disso, muito maior do que a gente possa imaginar, do que a nossa consciência pode entender. Por isso que a gente deve ser grato. Se a gente não entende, se a gente não compreende, mas Deus permitiu que chegasse até nós na nossa vida, então existe um bem por trás. Então vamos agradecer, porque na maioria das vezes, é só a gente parar para pensar. Sempre que estamos aqui passando por algum momento difícil na nossa vida, e eu tenho certeza que todos que estão assistindo esse vídeo, em algum momento, ou está passando ou já passou, vai lembrar de como era aquele momento, o que você era antes daquele desafio e o que você se tornou depois. Você vai ver que você não adquiriu, mas você deu passos e fez aprendizados para conquistar algumas virtudes, como a paciência, a resignação, a benevolência, a resiliência, né, a caridade, a bondade. Foi através desse desafio que você deu os primeiros passos para conquistar isso. Então era necessário, era preciso. É isso que a espiritualidade às vezes nos chama a atenção, por mais difícil que possa ser. Então, para terminar, o último parágrafo, Emmanuel fala assim: utilizando o patrimônio que o Senhor nos empresta no serviço incessante do bem, aprendamos a agradecer. E agradecer realmente a tudo. Sabe por que a gratidão é importante? Porque, principalmente, ela evita que a gente entre numa energia muito pesarosa, a reclamação. É só a gente imaginar uma pessoa que a gente sempre tem ao nosso lado, uma pessoa que reclama de tudo e de qualquer coisa. De tudo, de todos e a qualquer momento, a qualquer coisa. Como é ficar perto dessa pessoa? É bom? Faz bem pra gente? Não. Por quê? Porque é uma energia pesarosa. Nada faz a pessoa ficar contente. A pessoa nunca está feliz. Ela sempre enxerga a vida de um modo muito pesado. Então, se aproximar dessa pessoa e conviver com essa pessoa é difícil. A gente quer isso pra gente? E não vamos nem citar o fato de você, como você está reclamando, você está lidando com uma energia muito pesarosa e você está atraindo irmãos que têm mais ou menos o mesmo nível energético perto de você, que vão gostar de reclamar também. Então imagina como que é a vida dessa pessoa. Então quando a gente, digamos, trabalha a gratidão, a gente foge dessa energia e trabalha com uma energia mais leve. A gratidão é uma energia mais leve, que faz com que a gente enxergue a vida de um jeito melhor. Não quer dizer que os nossos desafios, nossos problemas vão se tornar mais fáceis por causa disso, mas a gente consegue lidar melhor. Porque como a gente sabe o porquê do sofrimento, do porquê que nós estamos passando disso, ou se a gente não sabe exatamente o porquê, mas a gente sabe que é para um bem maior, a gente começa a lidar melhor com isso. A gente não desiste. A gente consegue desenvolver a esperança, a gente consegue desenvolver a fé nos momentos mais difíceis para a gente poder atravessar isso. E a gente consegue levar a vida de um jeito mais leve. Há pessoas que conseguem fazer isso. Quantas pessoas vêm que não vê que está passando por um momento tão difícil na vida, que quando a gente vai conversar com elas, nossa, parece que nada está acontecendo, né? Ela está assim bem, ela está feliz, ela está assim equilibrada, e a gente até se pergunta, nossa, mas a pessoa está passando por isso e olha como ela está. É porque ela já conseguiu desenvolver isso um pouco melhor, essa leveza, essa gratidão dentro dela. E é uma virtude para nós muito importante. E justamente vai nos ajudar a ter a gratidão também pela nossa encarnação, que é uma coisa muito bendita, que muitas vezes também a gente não dá valor, porque ela é tão difícil, às vezes ela é tão pesarosa, tão dificultosa, que muitas vezes a gente fala, nossa, eu preferiria estar 1000 vezes lá na espiritualidade. Mas se nós estamos aqui, tivemos essa oportunidade, a gente deve ser grato, porque é através dela que a gente vai se tornar pessoas melhores. É através dela que a gente vai poder ter a oportunidade não só de desenvolver nossas virtudes e reparar os nossos erros com os nossos inimigos, com as pessoas de quem a gente tem uma dificuldade, as transgressões que nós fizemos perante as leis de Deus, a oportunidade que a gente tem de se reequilibrar, de se reajustar, é através da encarnação. A encarnação é a justa, digamos assim, a prova mais justa e amorosa de Deus, do amor dele por nós, de dar-nos mais uma vez, mais uma chance de estarmos aqui aprendendo para que um dia a gente possa se tornar um espírito de luz. É algo difícil, principalmente nos momentos mais difíceis, mas que a gente não deixe de exercitar a gratidão, porque ela vai nos ajudar muito, principalmente nesses momentos difíceis, e nos ajudar a fazer com que a gente leve a vida um pouco mais leve, menos difícil, e que a gente consiga ter um equilíbrio melhor
trazendo os benefícios dessas boas energias, dessas boas sintonias, desses bons pensamentos para a nossa vida. Então era isso que a gente queria conversar com vocês, espero que tenham gostado, é uma lição muito importante, é algo que a gente deve sempre trabalhar, que a gente deve sempre, digamos, prestar atenção. Fica para nós essa vivência da semana, para que a gente possa estar prestando atenção em como nós estamos sendo gratos, não só essas pequenas coisas, mas quando as coisas, de repente, não saem do jeito que a gente está esperando, que a gente seja grato pela oportunidade que nós estamos tendo aqui na Terra, por mais difícil que ela possa ser, é algo que a gente precisa, é algo necessário. Então, que a gente possa estar trabalhando essa gratidão dentro da gente para a nossa melhora. Era isso que a gente queria conversar com vocês. Desejo uma semana muito equilibrada, muito abençoada a todos. E se assim Deus nos permitir, que possamos estar mais uma vez juntos semana que vem. Até lá, então. Graças a Deus. Uma boa semana a todos. Que Deus abençoe.